Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima quinta-feira a todos para vocês que acompanham a BRTV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Eu, Joyce Hasselman, trago para você as principais notícias do dia aqui do Brasil e a análise política. E por aqui não tem outro assunto, claro, são os efeitos aí das delações da Odebrecht. O juiz Sérgio Moro retirou o sigilo. Todos os vídeos estão correndo o mundo e a política brasileira está encrencada. Eu comento com você todos os detalhes a partir de agora. Olá pessoal, vamos lá, a grande notícia do dia, que é a repercussão das delações dos executivos da Odebrecht. O juiz Sérgio Moro retirou ontem o sigilo dessas delações e com isso os vídeos com as declarações dos executivos da maior empreiteira do Brasil envolvida no maior esquema de corrupção da história do mundo. Os vídeos ganharam a internet, ganharam o mundo, né? Então tá em tudo que é canto, em tudo que é canal, estão lá também disponíveis nas minhas redes sociais e as declarações atingiram o coração do PT, PMDB, PSDB, todos os partidos, mas em especial desses grandes partidos. O maior citado de todo esse esquema é o ex-presidente Lula. Ele foi colocado, como a gente já sabia, como grande chefe do esquema criminoso do Petrolão e desse toma lá da cá, feito com as empreiteiras, em especial com a Odebrecht, que era quem mais pagava propina. Tinha um departamento, inclusive, organizado, né, para esse propinoduto. E os executivos contaram tudo. Marcelo Odebrecht deu detalhes de como era a relação da Odebrecht com o ex-presidente Lula, como é que as negociatas eram feitas, o que estava à disposição do ex-presidente. E lá pelas tantas, ele chegou a entregar a informação de que Lula tinha à disposição dele 40 milhões de reais, um dinheiro que foi deixado à disposição do ex-presidente, assim que ele deixou a presidência da República, até porque Dilma estava no comando e Lula fazia todo o tráfico de influência para que ele usasse para as despesas pessoais. 40 milhões de reais, o que aqui no Brasil é um prêmio de loteria, né, de mega-sena acumulada, era o que estava disponível para o ex-presidente Lula. Marcelo Odebrecht também contou detalhes do propinoduto, contou como o italiano, o Palocci, né, que tinha o codinome italiano nessa planilha da Odebrecht, negociou 150 milhões de reais para a campanha da Dilma Rousseff. Contou como era feito o esquema entre o governo e a Odebrecht para que o governo petista aprovasse leis, por exemplo, que ajudassem a Odebrecht em troca de propinas, e sempre propinas milionárias, 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões, como o governo petista direcionava obras ou abertura de crédito, por exemplo, no BNDES para a Odebrecht, sempre em troca de propinas, em troca de ajudas, né? E hoje, né, a declaração do dia são os detalhes aí da reforma do sítio de Atibaia, o sítio que todo mundo sabe no Brasil, todo mundo já sabia que era do ex-presidente Lula, que sempre negou, mas os delatores contaram que as reformas no sítio foram feitas pela Odebrecht, o sítio foi comprado por Bunlai e a própria ex-primeira-dama Marisa Letícia pediu à Odebrecht que fizesse a reforma porque o Bunlai estaria enrolando demais, atrasando a obra e o ex-presidente Lula queria usufruir do sítio de Atibaia. Então, você vê que o esquema criminoso envolve desde coisas menores em valores, como a reforma de um sítio, até milhões, milhões e milhões de reais em propina, né? Durante a delação, o Marcelo Odebrecht também contou o esquema das palestras. Então, 200 mil dólares era o custo de uma palestra do ex-presidente Lula, palestra que nunca foi dada, isso nunca existiu, mas era a forma de esquentar o dinheiro. Então, empresas como a Odebrecht e outras empresas ligadas à empreiteira pagavam por essas palestras, né, 200 mil dólares, e o ex-presidente Lula simplesmente recebia o dinheiro, e esse dinheiro, obviamente, era um dinheiro do caixa do propinoduto, ou seja, na prática, saía do bolso do povo brasileiro, né? Lula hoje deu uma declaração dizendo o seguinte: não vou rir nem vou chorar em relação a isso, é preciso que haja provas, né? Ou o Lula
enlouqueceu completamente, ou 78 delatores da Odebrecht tiveram um surto coletivo contando a mesma história para o juiz Sérgio Moro e para o pessoal do STF, né? É óbvio que fica muito claro que as delações e a repetição, né, das informações mostram claramente que o esquema criminoso se perpetuou durante todo o tempo de poder do PT aqui no Brasil. Mas claro que também não sobrou só para o PT, né? O PT foi quem abocanhou o maior número de dinheiro roubado, até porque tinha a caneta na mão, até porque estava no poder. Mas, de acordo com as delações, sobrou também para o PMDB. A turma do PMDB no Congresso está encrencada até o último fio de cabelo, né? Figuras como Renan Calheiros, Romero Jucá, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, que não é do PMDB, é do DEM, mas também foi citado, né? O Rodrigo Maia. Essas figuras todas estão lá na lista, e o Jucá, por exemplo, está no topo da lista dos inquéritos. São 5 inquéritos contra ele, né? Quer dizer, o Jucá seria o homem que resolveria as pendengas no Senado, que conseguiria fazer com que projetos de interesse da Odebrecht passassem mais facilmente no Senado, organizando a bancada do PMDB, a maior bancada da casa, né? No caso da Câmara, a figura responsável por organizar o PMDB da Câmara para votar a favor de projetos, né, que beneficiassem a Odebrecht, mesmo que esses projetos fossem projetos prejudiciais ao povo brasileiro, a figura seria Eliseu Padilha, ministro do governo Temer. E lá pelas tantas, um dos delatores disse que o Michel Temer participou de um encontro, uma reunião, com a turma da Odebrecht e o PMDB, que outros PMDBistas estavam nessa reunião, como o Eduardo Cunha, e que nessa reunião se tratou aí do pedido de propina de 40 milhões de dólares para o PMDB. O delator disse que o Michel Temer participou do almoço e na hora que houve a negociação do pedido da propina, o Michel Temer já teria ido embora, que isso aconteceu entre a sobremesa e o cafezinho. Mas o fato é que o PMDB também vai ter muito que explicar. O Michel Temer classificou a declaração como uma mentira sórdida, diz que não sabia de nada, né, que não tinha nada a ver com isso, mas o fato é que o delator disse que o pedido aconteceu. E que aconteceu em nome dele, mesmo ele não estando presente nesse momento, segundo o que relatou. E as delações atingem também diretamente os governadores. Recai aí sobre Geraldo Alckmin, Fernando Pimentel do PT, Geraldo Alckmin do PSDB, Beto Richa do Paraná do PSDB, que segundo as delações recebeu 4 milhões de reais em propina nas campanhas, nas últimas campanhas, mas fundamentalmente, talvez um dos mais encrencados seja o governador Pezão e o ex-governador Sérgio Cabral, que já está atrás das grades, que já está na cadeia. O governador do Rio de Janeiro, Pezão, o encrencado Rio de Janeiro, recebeu 20 milhões de reais em propina e ainda teria, uma parte teria recebido, outra parte teria ficado em créditos, né, e mais 800 mil euros. E uma tragédia, aquela tragédia na Serra que matou mais de 900 pessoas, a reconstrução das casas, a reconstrução daquela região teria sido usada, segundo os delatores, para que dinheiro fosse desviado, dinheiro público desviado, para encher a campanha do então candidato de Sérgio Cabral, o atual governador Pezão. Sérgio Cabral teria embolsado em propinas da Odebrecht mais de 94 milhões de reais, segundo as delações, e outros 20 milhões caíram aí nas contas, né, da campanha do Pezão para reeleger Pezão. Quer dizer, é uma sujeira generalizada, é coisa que não acaba mais. O Emílio Odebrecht acabou estendendo, né, esse período do propinoduto, diz que isso existe há 30 anos, que pegou todos os governos, pegou Dilma, pegou Lula, pegou FHC, mas que a coisa se intensificou muito na época do governo de Lula, que o jacaré faminto, né, que engolia as propinas, acabou virando um crocodilo, até foi essa expressão que foi utilizada aí durante as delações, né, que na época do PT a fome pelo dinheiro cresceu muito, mas que o esquema do propinoduto é um esquema antigo no Brasil, vergonha para o Brasil que precisa realmente implodir todo o seu sistema político eleitoral e começar do zero, começar com gente nova, começar com regras novas, ter um Congresso novo, né? Essas delações fragilizam imensamente o Congresso Nacional, porque pega
42 deputados, a princípio, tá, gente? Porque tem mais coisa. 42 deputados, 1/3 do Senado, 29 senadores e 1/3 dos ministros do Michel Temer. São 9 ministros, todos encrencados. Em relação aos governadores, isso não diz respeito ao STF, mas ao STJ, então está nas mãos do STJ. Em relação àqueles que não têm foro privilegiado, está nas mãos dos juízes de primeira instância, em especial do Sérgio Moro, que é o comandante da Lava Jato. No Brasil, hoje, a Quinta-feira Santa é um dia em que certamente os políticos não conseguirão declarar todos os seus pecados no meio da roubalheira que instituíram aqui no Brasil, assaltando os cofres públicos, empobrecendo a nação brasileira e fazendo projetos criminosos de poder. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia de todos. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.